Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um novo vídeo para vocês. Bom, gente, hoje eu gostaria de estar falando sobre essa segunda onda do Covid, né? Não sei se vocês estão acompanhando os noticiários, mas nesse momento na Europa, eu tô gravando esse vídeo, hoje é 20 de novembro de 2020. Nesse momento a gente está tendo aí, né, a segunda onda. Então, o que acontece? Foi feito um decreto, né, com as medidas para essa segunda onda. Como eles têm por intenção abrir o comércio, né, para o Natal, o que eles pensaram? Vamos fazer um decreto, vamos fechar antes do Natal, então eu não me lembro a data específica agora de novembro, mas até 3 de dezembro, tudo que gera fluxo está novamente fechado, né? Então, proibiu-se a praia, proibiu-se as discotecas, os cafés grandes, os restaurantes, né? E tudo fechou novamente. Primeiro porque começou o frio, né? E com o frio, normalmente aumenta o índice de infecção respiratória. Como o Covid é uma doença respiratória, né, eles com a entrada do frio, né, porque é um pouco diferente do Brasil. No Brasil a gente tem aqueles dias de calor, depois fica mais ou menos frio, depois volta a ficar calor e tudo mais. Aqui na Europa não, é bem cravado, né? Então, por exemplo, chegou o verão, fica quente de um dia para o outro, assim, tá muito quente. E aí fica quente até terminar o verão. Assim acontece no inverno. Quando começa o inverno, realmente as temperaturas caem e não existe mais aquela variação de calor, frio, calor, frio, calor. A temperatura fica baixa até a primavera, né? Então, quando começou o outono, né, eles começaram a pensar nessa segunda onda. E de fato houve um aumento de casos e tudo mais. Com essa questão, fizeram um decreto, né, para fechar novamente locais que geravam acúmulo de pessoas, né, aglomerações. Então, até o dia 3/12, os restaurantes, cafés, cinema, shoppings e etc. estão fechados. Após dia 3/12, provavelmente eles vão reavaliar para verificar a disponibilidade de abrir. Porque nessa época aqui na Europa, geralmente tem os mercados de natais, que são feiras, né, de produtos, de coisa de comida. É uma coisa bem legal e bem tradicional da Europa. Esse ano não vai ter esse tipo de feira, justamente por conta da aglomeração. Mas eles ainda estão pensando em conseguir um fôlego para os lojistas, para o pessoal dos restaurantes, dos cafés, né? Então eles fecharam para uma prevenção, para que os números de casos baixem e aí eles possam abrir na época do Natal. Bom, por que eu tô trazendo essa informação para vocês? Até eu vou falar para aqueles meus clientes que contratou busca, pesquisa de documento. Bom, desde quando iniciou a pandemia até hoje, nada na Itália com relação a órgão público foi aberto como era anteriormente, tá? Tudo ficou aberto quando houve, né, o relaxamento, mas aberto com apontamento, com agendamento. Então, por exemplo, você quer fazer um códice fiscal, como é que você faz? Você não vai poder ir direto na agência della Entrate, porque a agência della Entrate ela vai estar atendendo só por demanda. Então, você entra no site, faz a sua inscrição e solicita um horário para ir lá fazer o seu códice fiscal. E assim sucessivamente, acontece com passaporte, com RG e etc. Tá? E também acontece com a entrega de pasta, com a conclusão de processo. Então, é importantíssimo que você que ainda deseja fazer o seu processo vindo para a Itália, que você tenha consciência
de que se anteriormente à pandemia nós fazíamos um processo de cidadania numa média de 90 dias, esteja consciente de que provavelmente esse prazo vai dobrar, né? Por quê? Porque a gente tem comunes, né, e setores e etc. trabalhando uma vez na semana de porta fechada. Ou seja, não tem nem como a gente querer, né, que os processos caminhem na mesma velocidade. Além de tudo isso, a gente ainda tem que receber no final do processo a resposta da ANR, que vem lá do Brasil. E aí, vocês mais do que ninguém sabem, os consulados estão trabalhando também com restrição no Brasil, né? De modo que não tem como, é humanamente impossível. E se tiver alguma empresa prometendo que está fazendo o processo em menos de, né, dentro do mesmo prazo que era anteriormente à pandemia, essa empresa está mentindo para você. E aí quando você chegar aqui, vai passar seus 3 meses e você vai ficar ali, meu amigo, até terminar, tá? Então esteja bem consciente. Se as pessoas já ficam vendendo um monte de facilidades e um monte de mentira, toma cuidado, porque aqui a gente é preto no branco e te conta a verdade, né? Então, não espere, né, para você que deseja fazer o processo de cidadania ainda administrativamente no ano de 2021. Não espere que os prazos vão se normalizar, tá? Provavelmente o processo de cidadania vai durar de 3 a 6 meses, é o que a gente imagina, tá bom? Nós temos muita consciência, a gente gosta de deixar bem claro para o nosso cliente o que espera, né, o processo dele, porque aí ele chega aqui com consciência, né? Não tem como eu ficar inventando um prazo para tentar fechar cliente, porque isso não vai acontecer. E nós aqui da Simonato, a gente realmente não conta mentira. Eu falo para você o que é. Às vezes a verdade dói, mas eu prefiro falar a verdade agora do que você ficar se sentindo enganado futuramente, né? O que fica muito chato, porque imagina, você tá aqui, longe da sua família, tá nas nossas hospedagens e de repente você fica chateado com a gente porque a gente te mentiu num prazo. Então eu não faço isso de maneira nenhuma, tá? Provavelmente, né, nós aqui não sabemos ainda como é que vai funcionar, né? Se em janeiro a gente já vai ter disponibilidade de receber alguém. Primeiro porque eu não sei se esse cliente vai entrar, né? Até o momento a fronteira está fechada e se você não tiver uma residência e etc, você não entra na Itália, né? Por quê? Porque está definido que somente casos de pessoas que são residentes ou que estão trabalhando que podem entrar, né, dentro do território italiano, ou português, ou espanhol, ou francês, né, para que eles possam restringir essas pessoas que estão aí no intuito de andar de um país para o outro, simplesmente tentando se divertir, fazer turismo, ou fazer cidadania, etc, tá? Então, a gente precisa falar a verdade para os nossos clientes, tá? Se você realmente vem para a Itália para 2021, é a sua programação, esteja consciente que neste momento nós não temos um prognóstico ainda, tá? Por quê? Porque a gente não sabe se depois do Natal vai ocorrer novamente uma terceira onda, né? Em prol de segurar ainda mais o fluxo de pessoas na época mais agressiva do inverno, que é janeiro e fevereiro, tá bom? Então é importante que você tenha essa consciência. E se você pensa e raciocinar como eu estou raciocinando, que se até a gente chegar em 2021, vamos dizer que até abril, maio, a gente só vai começar a trabalhar por volta de abril ou maio, talvez seja interessante que você opte em fazer o seu processo de maneira judicial. Porque, por incrível que pareça, o tribunal tem trabalhado de maneira home office de uma forma muito exemplar. Inclusive, o tribunal de home está de parabéns, né? Porque tem mantido seus prazos, inclusive fazendo audiências em menos de um ano e 2 meses e tudo mais. Então, a gente tem um bom prognóstico para os processos judiciais, que estão sendo feitos com prazo máximo de 1 ano e 6 meses, tá? Estão sendo finalizados,
né? A gente tem aqui vários processos em andamento e todas as audiências que estão sendo marcadas agora após a pandemia não passaram de 1 ano e 3 meses, ou seja, aqueles até 24 meses que a gente diz, com certeza vai estar terminando antes, né? Então essa é a opção mais sensata para mim. Eu imagino, e eu sou muito sincera em dizer que 2021 e 2022 ainda vai ser a opção mais sensata fazer o seu processo por meio judicial. Eu acredito que a gente só vai ter uma leve normalidade, né? Se é que é possível, se é que o mundo vai voltar algum dia a ser normal após essa pandemia, a partir de 2023. É o que eu penso, né? Vendo a realidade do jeito que ela tá aqui. Por quê? Porque tá muito instável, gente. Se a gente pegar um cliente e falar para ele, olha, querido, vamos marcar para você viajar em abril. Aí quando chega nas vésperas da viagem do cliente, vai lá e decreta um novo decreto fazendo aí um fechamento ou cerceando a entrada e etc. E aí, como é que faz? Aí você se programou, às vezes saiu do trabalho, às vezes comprou passagem, ou seja, fica muito complicado nesse momento ter algum prognóstico. Então eu sou muito sincera e todos os meus clientes que já têm vaga reservada estão cientes de que nós só vamos liberar para que eles embarquem, né, para a Itália quando nós tivermos a segurança de que você vai entrar. Eu não quero te meter numa fria, eu não quero que você gaste o dinheiro de uma passagem e depois seja devolvido, tá? Então, nós aqui da Simonato, a gente só vai liberar no momento em que nós entendermos que essa pessoa vai adentrar a Itália de uma maneira normal e tranquila. Antes disso, de maneira nenhuma, eu posso ficar sem ganhar esse dinheiro, mas eu não vou colocar o meu cliente numa fria, porque aqui nós somos preto no branco, a sua cidadania preto no branco. Um bacione!